será que a alimentação ajuda mesmo numa época de epidemia, como a da gripe ou de uma pandemia, como essa do coronavírus? Vou explicar agora, de uma forma simples, a relação que existe entre a alimentação, o surgimento dessas epidemias e o combate delas, para você conseguir tirar a sua própria conclusão. Oi, eu sou Patrícia Galeazzi, sou nutricionista e eu decidi gravar esse vídeo para falar com você não sobre o andamento da pandemia em si, porque eu sei que para isso tem profissionais que são bem mais capacitados, como os infectologistas e os epidemiologistas, por exemplo, mas justamente por ser nutricionista, eu me sinto no dever de trazer aqui um alerta sobre alguns pontos que são relacionados a epidemias e a pandemias, como essa da Covid-19, e que estão diretamente ligados à alimentação. Então, a ideia aqui é que você assista a essa série especial que está dividida em 3 partes, para no final delas você já conseguir ter uma noção muito melhor sobre a origem dessa pandemia, ou seja, sobre como que ela começou por conta da alimentação, para você conseguir entender também, de uma maneira geral, como é que funciona a defesa do seu corpo e para você também saber de que forma que essa defesa consegue ser beneficiada com uma boa alimentação. Uma alimentação que seja boa de verdade. E por fim, para você concluir todo esse conteúdo, entendendo também quais nutrientes que podem ter um destaque especial para favorecer a sua imunidade, para favorecer o seu organismo, caso você acabe entrando em contato ou com o coronavírus, ou com qualquer outro tipo de micro-organismo agressor que tiver espalhado por aí. Então, para começar, já faço aqui uma primeira pergunta, que está aí no slide, sobre como minimizar o impacto na saúde. Será que a alimentação tem mesmo esse poder? Será que ela consegue reduzir algum tipo de impacto que seria muito pior para a gente numa época dessas de pandemia? Por que será que eu estou falando em minimizar, ou seja, em reduzir? Porque eu já quero muito que você entenda, logo de antemão, que não existe em lugar nenhum do mundo algum alimento ou algum nutriente que seja do tipo milagroso, a ponto de curar alguém dessa doença do coronavírus ou de qualquer tipo de gripe, por exemplo. Sabe aquele alimento que você já vai ingerir e ele já previne 100% qualquer caso de infecção? Então, se você ouvir isso, se você escutar ou ver alguma promessa desse tipo, no sentido de ser tão milagrosa, olha, come esse alimento aqui que você já fica 100% protegido da Covid, ou, só tomar esse suplemento aqui, de vitamina C, que aí nunca mais você pega uma gripe. Então, se você ouvir algo parecido com isso, sempre desconfia, tá bom? Vou explicando aqui da forma mais simples possível essa relação que existe entre a alimentação e as epidemias, sobre como que a alimentação pode estar relacionada com essas doenças que são infecciosas, como a Covid-19, e aí você vai conseguir ir tirando as suas próprias conclusões, tá certo? Então, nesse dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, ainda não teve o pico da Covid-19 aqui no Brasil, mas já dá para ter alguma noção da dimensão dos problemas que vão acabar surgindo além da questão da saúde. E por que eu estou falando isso? Porque por ela ser uma doença altamente contagiosa, ela é transmitida muito rápido. E aí, também por ela também ter um risco de morte, cada cidade, cada estado, cada país precisa tomar uma ação o quanto antes, para tentar manter as pessoas o mais afastadas possível. Esse distanciamento social durante uma epidemia ou durante uma pandemia igual a essa, ele é fundamental para evitar justamente que as pessoas acabem, morrendo mais, que esse número de mortes suba. É óbvio, que isso acaba impactando a economia, isso impacta a relação entre as pessoas, muita gente fica bem mal com esse tipo de confinamento, mas é importante a gente entender que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela não ia fazer esse tipo de recomendação, pedir esse tipo de sacrifício para o planeta todo, se ela não tivesse nenhum embasamento sério, um embasamento que fosse científico. E mesmo para quem ainda duvida um pouco disso, é só olhar para os resultados, comparando quem decidiu tomar essa ação mais rápido e quem fez pouco caso dessa informação. Os países que mais demoraram para tomar uma ação a favor desse distanciamento social
são os países que estão agora, infelizmente, mostrando para o mundo os resultados mais trágicos. Então, eles estão mostrando que o número de óbitos que tem em cada país desses está muito grande no espaço de tempo muito curto. Por isso que é sempre importante, né, a gente ter uma atenção especial para as coisas que a ciência traz de alerta. Para gente que estão aí disponíveis para todo mundo ver. Durante esse vídeo eu vou falar alguns alertas também, bem sérios e urgentes, que a ciência está trazendo e tentando mostrar para o mundo, e que estão relacionados diretamente à nossa alimentação. Quanto a essas medidas de isolamento social, acredite ou não, elas não estão acontecendo pela primeira vez, não. Isso já foi feito também em outras épocas, porque as doenças infecciosas elas não apareceram só agora. E eu não sei se você já ouviu falar, mas teve a gripe espanhola, que aconteceu já tem mais de 100 anos e que chegou a matar aí cerca de umas 50 milhões de pessoas no mundo todo. Então, nessa época, lá por volta de 1918, já se fazia o distanciamento social para evitar que esse número de mortes fosse ainda maior. Falando das doenças infecciosas, que são as doenças que são causadas por vírus ou por bactérias, por exemplo, já apareceram outras doenças também, só que um pouco mais recentes, né? E que fizeram o que ainda fazem milhões de vítimas também, como a AIDS, o ebola, a gripe aviária, a gripe suína, o H1N1 continua espalhado, né, e fazendo vítima por aí. A SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e agora a mais recente, que é a Covid-19. Surgiu tem só alguns meses, no finzinho, né, de 2019 lá na China. Todas essas doenças aí, elas têm um ponto em comum, que é o tipo de agente causador, que é o vírus. E como será que cada vírus dessas doenças chegou até o ser humano? Como será que cada vírus infectou a primeira pessoa? Porque sempre tem um começo, né? Então, todas essas doenças, sem exceção nenhuma, todas elas chegaram até a gente, até os seres humanos, por conta da alimentação. Mas qualquer tipo de alimentação? Não. Essas doenças que causaram e que estão causando epidemias e pandemias muito graves no planeta, agora a gente já está conseguindo enxergar um pouco melhor tudo isso. Todas as epidemias e pandemias, elas estão chegando até a gente por conta da alimentação de origem animal. Então, em algum lugar do mundo, alguém decidiu comer carne. Num lugar resolveram comer carne de chimpanzé, no outro resolveram comer carne de camelo, e já vem sendo assim por muito tempo, né? Cada pessoa escolhendo um tipo de carne diferente de qualquer animal, até de animais silvestres, como os morcegos, por exemplo, que são uma opção até bem comum de consumo lá na Ásia. Normalmente, quem se alimenta consumindo um animal, mesmo se for uma ave ou um porco, não para pensar que esse animal pode estar infectado com vários tipos de vírus. Isso é totalmente possível em qualquer lugar do mundo. Por isso é que é comum ver até recomendação para não se comer carne crua, porque aí aumenta o risco para ingerir algum micro-organismo que está vivo nessa carne. Isso acontece com o ovo também, né? Que pode transmitir a salmonela, que é uma bactéria. Então, a pessoa come a carne ou o ovo infectado e acaba ganhando de presente uma bactéria ou um vírus, e foi justamente o que aconteceu quando surgiu cada uma dessas doenças. Só para você ter uma ideia, vamos pegar o exemplo da AIDS. A AIDS é uma doença infecciosa que é transmitida entre pessoas pelo vírus HIV. Quando você tem contato no sangue, né, de alguma pessoa que já tem essa doença infecciosa, né? Aí você vai perguntar, mas se a transmissão é pelo sangue, o que a AIDS tem a ver com a alimentação? Então, esse vírus HIV, provavelmente ele existia antes só nos chimpanzés lá na África. E, na verdade, ele ainda era um pouquinho diferente. Ele ainda não era o HIV que a gente conhece hoje. Porque ele era um tipo de vírus que só era transmitido entre os animais. Mas aí, o ser humano começou, num certo dia, a se alimentar com a carne desses chimpanzés. E, de repente, esse vírus, que vivia só nos chimpanzés, sendo transmitido de animal para animal, ele acabou sofrendo uma mutação. E ele se transformou no HIV que a gente já conhece hoje. Aí, com essa mutação, esse vírus passou a ter uma capacidade diferente, né, de ser transmitido de pessoa para pessoa. Ninguém precisava mais comer a carne do chimpanzé para ser infectado. Era só entrar em contato com o sangue de alguém que já estava infectado pelo HIV. E aí já pegava a doença.
Então, por conta disso, dessa nova capacidade de ser transmitido entre pessoas, aí o HIV acabou se espalhando por todos os cantos e causou milhões de mortes no mundo, com a AIDS, que é o nome da doença causada pelo vírus HIV. Se você parar para ver, todas as doenças que eu listei aqui, elas já causaram, algumas ainda causam, né, muitas mortes. A gente já consegue até ter uma noção de como que isso é real agora com a Covid-19. E mesmo se a gente for pensar nas doenças que têm vacina, como é o caso da gripe suína, por exemplo, que é causada pelo H1N1, o risco continua. Porque esse vírus ele é bem complicado. Ele vai se modificando com o tempo e esse vírus H1N1 foi o que causou a gripe espanhola lá em 1918. E ele vem sofrendo mutação atrás de mutação e continua aí com a gente. Já tem mais de 100 anos matando milhões e milhões de pessoas. Olhando então para um quadro que está mais em evidência agora, né? A gente tem essas 3 doenças aí, que são causadas por um mesmo grupo de vírus, que é o grupo dos coronavírus. E elas 3 têm como uma possível fonte o mesmo animal, que é o morcego. E mesmo sendo comum o consumo de morcegos lá na Ásia, por exemplo, isso não significa que essas 3 doenças foram causadas porque alguém foi lá e comeu a carne do morcego que estava infectado. Tem algumas pesquisas que mostram que possivelmente o morcego tinha algum tipo de coronavírus dessas 3 doenças. E aí, de alguma forma, ele acabou infectando algum outro animal, uma espécie, né, um outro animal de outra espécie, como as civetas, no caso das SARS. As civetas parecem tipo uns gatinhos assim selvagens. Infectou também os camelos, quando teve a síndrome respiratória lá no Oriente Médio. E talvez tenha infectado também os pangolins, que se parecem como se fosse um tipo de tatu. Talvez eles também tenham sido infectados por esse novo coronavírus, né, de agora. E eles podem ter sido o vetor para transmitir o vírus para o ser humano. Lá na China, tem uns mercados que vendem frutos do mar e que eles vendem também animais selvagens que são caçados e que ficam presos num monte de gaiola, ainda vivos, né? Aí quando o cliente vai lá, ele compra o animal que pode estar infectado, aí esse animal é morto lá na hora mesmo, e como as gaiolas ficam tudo acumuladas nesse tipo de lugar, é muito fácil ter algum tipo de transmissão, né, de doença entre esses animais, seja por alguma secreção deles ou pelo sangue mesmo, já que todos são abatidos no mesmo lugar. Então, pegando como exemplo o novo coronavírus, que é o vírus responsável pela doença Covid-19, a princípio, esse vírus ele só era transmitido entre os animais mesmo. Se alguém fosse até esse mercado de animais vivos na China e comprasse a carne de algum animal que tivesse infectado com esse vírus, essa pessoa ia comer a carne, mas ainda não ia existir um risco para uma epidemia. Isso porque só essa pessoa que comeu a carne com o vírus, né, ia estar contaminada com esse vírus, porque ele não tinha capacidade ainda de ser transmitido de pessoa para pessoa. Mas, por uma razão que a gente desconhece, esse vírus ele conseguiu em algum momento se transformar, então ele conseguiu passar por uma mutação. Aí a pessoa que comeu a carne infectada, além de ela se infectar, ela já era também um vetor para transmitir esse vírus mutante para outras pessoas também. Ou seja, desde que aconteceu uma mutação nesse vírus, qualquer pessoa no mundo passou a ter o risco de ser contagiada por ele, mesmo estando bem longe lá da China e mesmo nunca tendo comido a carne daqueles animais confinados no mercado chinês. Então, com essa nova transmissão entre pessoas, o vírus conseguiu se espalhar cada vez mais. Enquanto ele só estava lá na China ou em alguns países, a Covid-19 ainda era tratada só como uma epidemia. Mas com o espalhamento desse novo coronavírus, ele acabou atingindo muitos países em vários continentes, aí a epidemia passou a ser tratada mundialmente como uma pandemia. O que a gente consegue ver é que isso aconteceu com o novo coronavírus, né? Em ter uma nova capacidade de ser transmitido de pessoa para pessoa, foi a mesma coisa, na verdade, que aconteceu com o vírus HIV, que também passou por uma mutação. Mas a diferença, né, entre os dois ela é bem importante, porque a transmissão desse novo coronavírus ela acaba sendo muito mais rápida. Porque, diferente do HIV, que a transmissão é pelo sangue, a transmissão do novo coronavírus ela é feita pelo ar mesmo. Por conta das gotículas, né, que acabam saindo carregadas de um monte de vírus, ou pela boca, pelo nariz, e aí já pode passar direto para alguém que esteja próximo. Ou também pode acabar ficando na roupa, ficar na mesa, na maçaneta da porta, enfim.
Então, por conta disso, o novo coronavírus ele tem uma facilidade muito grande para se espalhar e de uma forma bem rápida pelo mundo todo, como a gente já está vendo. E mesmo sabendo disso, que esse tipo de epidemia ou de pandemia tão grave tem origem na alimentação feita com animais, muita gente acaba pensando, né? Ah, mas eu nunca vou comer isso. Imagina, comer animal silvestre, animal selvagem, nunca. Aqui no Brasil a gente só come carne normal. Que é a carne bovina, a carne suína, carne de frango, não tem nada nesse negócio de morcego, de camelo ou de pangolim, não. Então, é muito importante a gente lembrar que outros tipos de pandemias bem graves, que já surgiram há um certo tempo e que foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas, como a gripe aviária e a gripe suína também, elas surgiram por conta da alimentação feita justamente com aves e com porcos, por exemplo. Essas gripes elas não surgiram porque alguém comeu a carne de um morcego ou de um camelo, ou seja, a origem dessas gripes foi por conta do consumo de animais, que são criados até hoje normalmente em muitos países e que são consumidos mundialmente com uma frequência bem maior, inclusive aqui no Brasil. Então, é bem importante você ter esse conhecimento de que as pandemias não surgem só quando existe o consumo de animais que são silvestres ou que são selvagens. Elas podem surgir também com o consumo de aves, de bois, de porcos. Infelizmente, além de poder transmitir, algum tipo de vírus, esse tipo de consumo também pode ser fonte de transmissão de um outro micro-organismo, das bactérias. Mais até do que isso, ele pode ser uma fonte de transmissão de superbactérias. E por que não só bactérias? Porque assim como os vírus, as bactérias também podem sofrer algum tipo de mutação. E aí, quando essa mutação deixa elas assim mais fortes, aí elas podem fazer um estrago bem grande na saúde de qualquer pessoa. Como será que elas surgem, essas superbactérias? O grande responsável por deixar elas assim mais fortes vai ser o uso excessivo de antibióticos. O antibiótico ele é usado normalmente com o objetivo de matar as bactérias que fazem mal para o nosso organismo. Então, quando alguém toma um antibiótico, a maior parte das bactérias, de fato, elas acabam morrendo dentro do corpo. Mas pode ser que uma ou outra consiga resistir a essa ação do antibiótico. Então, essa bactéria que foi a mais forte, além de ela não morrer, ela acaba ainda se multiplicando e fazendo isso, ela acaba criando milhares de outras bactérias, que são fortes também. Se você for pesquisar agora sobre as superbactérias, você vai encontrar vários textos falando sobre a importância das pessoas em não tomar antibióticos por conta própria. Por exemplo, que as pessoas só podem tomar essa medicação numa situação bem específica e se isso for receitado por um médico. E tudo isso de verdade é super importante. Mas o grande problema é que a maior parte das bactérias, dessas superbactérias que estão surgindo e que já estão se espalhando absurdamente por aí, aumentando o risco para uma pandemia quase que silenciosa, essa disseminação tão grande dessas superbactérias ela não está acontecendo por conta do uso indevido de antibióticos só pelas pessoas que estão comprando esse remédio sem receita na farmácia, por exemplo. O grande X da questão é que o uso excessivo de antibióticos que acontece hoje, ele acontece principalmente por conta do uso indevido de antibióticos pela indústria agropecuária. Olha só, mais de 70% dos antibióticos no mundo acaba sendo usado nos animais que são criados para o consumo humano, para produzir carne, leite, ovos, por exemplo. Então, mais da metade do que se usa de antibiótico no planeta hoje não é para se tratar nenhuma doença do ser humano e também nem doença dos animais. Boa parte desses 70% é simplesmente usada para fazer com que os animais cresçam mais rápido e aí com isso eles podem ser abatidos mais cedo. A indústria consegue vender mais e ganha mais dinheiro. Só como um exemplo, um frango criado para corte numa granja industrial, até algumas décadas atrás ele levava uns 4 meses para atingir um tamanho adulto. E aí ia ser abatido, Hoje em dia, com o uso dos antibióticos como um acelerador de crescimento, além de outros mecanismos da indústria, esse frango ele consegue atingir o tamanho adulto para ser abatido em só 40 dias. Então, esse frango, ainda num estágio bem infantil, ele atinge o peso de 2 kg ou mais
e já segue para o abate. Aqui eu estou falando, né, só do uso de antibióticos para simplificar, mas a indústria acaba usando outras medicações que também podem criar resistência a outros tipos de micro-organismos também, como os vírus e como os fungos. Então, esse uso excessivo de antibiótico ou de qualquer antimicrobiano, cada vez mais vai criando o quê? Resistência, seja nas bactérias ou em qualquer outro micro-organismo que estão presentes aí nos animais criados para consumo. E isso é tão grave que a Organização Mundial da Saúde afirmou já em 2019 que a resistência antimicrobiana é uma crise global que ameaça um século de progresso na saúde. Lembrando que a gente está falando aqui de um problema grave que está sendo gerado principalmente pela ação da indústria alimentícia, pela ação também do setor da agropecuária que cria os animais para o consumo humano. E a indústria só faz isso porque existe uma demanda, né? Ela visa o lucro com esse tipo de atividade porque as pessoas se alimentam com carne, se alimentam com leite, com ovos também. E esse tipo de alimentação, ao invés de favorecer a saúde das pessoas, de certa forma ele pode estar ameaçando a nossa própria saúde. Segundo mostram os dados científicos, né? E por que será que a OMS fala, né, desse problema da resistência? Por que ela fala que esse problema ele pode estar ameaçando um século de progresso na saúde? Porque a resistência que acontece aos antibióticos pelas superbactérias, resistência que é originada principalmente pela alimentação de origem animal, ela acaba deixando os antibióticos sem ação para curar várias doenças. Imagina só, se eu fico doente hoje, se eu pego uma infecção bacteriana, mas essa bactéria que está em mim ela é resistente ao antibiótico que o médico me prescreveu. Por mais que eu tome direitinho essa medicação, para essa superbactéria que está no meu organismo, esse antibiótico não vai fazer o menor efeito. Ele não vai conseguir matar essa superbactéria. E aí? É aí que essa superbactéria ela vai começar a se multiplicar sem parar até ela conseguir vencer todas as defesas do meu organismo. E o final a gente já sabe, né? Por isso que a OMS está fazendo esse alerta sobre esse assunto que é de fato muito preocupante para a saúde do mundo. Infelizmente, essa solução mágica, né, que a agropecuária achou para ganhar mais dinheiro usando antibiótico como se fosse um fermento para fazer os animais crescerem muito mais rápido, isso está ameaçando de verdade a saúde global. Isso está fazendo com que a velocidade de transmissão dessas superbactérias cresça de uma forma absurda. Agora, em 2019, já foi registrado que aconteceram mais de 700 mil mortes no mundo por conta das superbactérias. Logo já chega em 1 milhão de pessoas morrendo todo ano por conta disso. A OMS já tem inclusive uma previsão do número anual de mortes que a gente vai ter no mundo até 2050. Isso se não for feito nada, né, para parar com esse uso excessivo de antibióticos. E também se não for encontrada nenhuma solução para conseguir combater essas superbactérias. Então, olha só, ao invés de a gente ver 700 mil pessoas morrendo por ano só por conta delas, aí vão ser mais de 10 milhões de mortes no mundo, todo ano. Isso porque os antibióticos já não vão mais conseguir curar algumas doenças, por mais simples que elas sejam. Hoje a gente consegue até fazer uma comparação aí, né, sobre a gravidade desse assunto, observando o que está acontecendo com a pandemia da Covid-19, que está sendo causada pelo novo coronavírus. Mesmo não estando ainda no pico dessa pandemia aqui no Brasil, já dá para ver que ela é extremamente grave. Isso porque a gente ainda, né, nem chegou perto de 700 mil mortes no mundo. Agora, você imagina que esse caos das superbactérias, que logo já chega em 1 milhão de mortes por ano, já está acontecendo. E não é de agora. E que as pessoas, sem ter noção disso, elas continuam consumindo normalmente carne, leite, queijo, ovo, sem nem se dar conta que essas fontes podem estar contaminadas com algum micro-organismo e que eles podem, de alguma forma, ser transmitidos, né, por esse tipo de alimentação. Tem estudo que já comprova a existência dessas superbactérias em algumas amostras de frango e de queijo também. Então, é real essa possibilidade de transmissão, né, desses micro-organismos pelos alimentos. Esse assunto das superbactérias, ele é bem grave e ele é tão sério que a OMS já disse que não há tempo para esperar. A menos que o mundo atue com urgência, a resistência antimicrobiana terá um impacto desastroso. Já está tendo, né?
quase 1 milhão de mortes por ano é algo que o mundo já tinha que considerar urgente para ontem. Não é verdade? Bom, agora que você já sabe que a alimentação baseada em fontes de origem animal está diretamente relacionada com o surgimento de várias doenças infecciosas que matam milhões de pessoas no mundo todo, já dá para começar a se questionar, né? Como reduzir então o risco para novas epidemias, para novas pandemias? Todas as doenças infecciosas que eu falei até agora, elas podem ser causadas tanto por vírus ou por bactérias. E juntas elas causam, né? E se não for feito nada, elas vão continuar causando milhões de mortes. Todas elas, sem exceção, elas acabam surgindo por conta da alimentação com consumo de fontes de origem animal. Então, as pessoas podem estar morrendo hoje ou porque alguém decidiu comer carne de algum animal selvagem lá do outro lado do mundo, ou porque estão simplesmente comendo o queijo no café da manhã. Tanto faz. Assim como não dá para saber, sem fazer um exame específico, se a pessoa que está do seu lado agora, que trabalha ou que estuda com você, se ela está infectada com o coronavírus, não dá para saber também se o frango ou se o queijo que vai ser comprado hoje no mercado, se ele está infectado com uma superbactéria. Mas será que todo produto de origem animal está infectado com um vírus ou com alguma superbactéria? Com certeza não. Mas, independente disso, quem ainda opta por esse tipo de consumo precisa estar ciente, né, dos riscos que se corre com essa alimentação. Porque a ciência já conseguiu comprovar que o consumo das fontes de origem animal naturalmente já representa hoje um maior risco para várias doenças que são infecciosas, sejam elas causadas por vírus ou por bactérias também. E já comprovou também que esse tipo de consumo está diretamente relacionado a milhões de mortes que a gente está vendo aí pelo mundo e que causam um impacto muito maior para a saúde. Por outro lado, se a gente imaginar uma alimentação que exclua as fontes de origem animal, como carne, leite, queijo e ovos, por exemplo, a gente vai ter automaticamente um menor risco para o surgimento de doenças infecciosas. Então, por tudo que a gente já viu até agora, fica bem claro, né, que uma alimentação sem fontes de origem animal, ou seja, que uma alimentação 100% vegetariana, pode causar um impacto muito menor para a saúde. Porque ela pode poupar milhões e milhões de vidas. Uma alimentação 100% vegetariana, ela vai eliminar no dia a dia o consumo de qualquer animal e também das secreções desses animais, de tudo que for produzido, né, a partir deles. Ou seja, nessa alimentação não vai ter consumo de carnes, seja carne vermelha ou carne branca, como as aves, os peixes, os frutos do mar também, além de não ter também o consumo de ovos, de leite ou de qualquer laticínio, como queijo, iogurte ou requeijão. Esses são só alguns exemplos, tá? Das fontes de origem animal que podem estar infectadas por algum tipo de vírus ou por bactérias, e superbactérias também. Então, eliminando o consumo de tudo isso, automaticamente esse tipo de alimentação reduz o risco para o surgimento de várias infecções, como a do coronavírus, e também para infecções que já estão aí matando milhões de pessoas nos últimos anos por conta da superbactéria. Eu sei que muita gente, só de pensar na possibilidade de não consumir mais nenhum produto de origem animal, já entra meio que em pânico, né? E um dos motivos, além do paladar, obviamente, é acreditar de verdade que é muito perigoso para a saúde quando alguém consome só alimentos de origem vegetal. Então, uma pergunta que é bem comum quando se fala desse assunto é a seguinte: será que é seguro fazer uma alimentação 100% vegetariana? E a resposta que eu vou te dar é que depende. Nossa, Patrícia, mas como assim, né? Você fala que ela pode reduzir o risco para o surgimento de uma doença infecciosa, mas ao mesmo tempo ela pode não ser saudável? Então, pode até parecer meio estranho, mas é isso mesmo. Toda alimentação que for 100% vegetariana, ela com certeza vai poder reduzir os riscos para o surgimento dessas doenças que a gente comentou até agora. Mas, ao mesmo tempo, você pode estar escolhendo fazer uma alimentação 100% vegetariana e comendo basicamente opções que não vão ser as melhores para a sua saúde.
Então, você pode estar escolhendo consumir só batata frita, paçoquinha, salgadinho de pacote, esses de batata, chips, né? Refrigerante todo dia e outras opções parecidas. Mesmo essa alimentação não tendo nadinha de origem animal, ela vai estar muito longe de ser uma opção saudável para você. Então, como a ideia aqui nesse vídeo é a gente falar de que forma que a alimentação consegue minimizar os impactos para a saúde nessas épocas de epidemias e de pandemias, eu quero que você entenda que toda vez que eu for falar sobre alimentação 100% vegetariana a partir de agora, que eu vou estar falando de uma alimentação que seja bem planejada, de uma alimentação que seja equilibrada para cada pessoa. Uma alimentação que seja com base em cereais integrais, em feijões, em frutas, em hortaliças. Esse tipo de alimentação aí sim, ele com certeza vai ser saudável. E sendo uma alimentação saudável, bem planejada, aí ela vai poder ser feita por pessoas de todas as idades. Desde gestantes, bebês, até pessoas idosas também. E apesar das pessoas acharem, que vegetarianos só comem salada, esse tipo de alimentação, ele consegue oferecer uma variedade muito grande de alimentos e de alimentos que são riquíssimos em muitos nutrientes. E por conta disso, de tantos benefícios que o reino vegetal oferece para a nossa saúde, a alimentação vegetariana consegue também prevenir e até mesmo ela consegue tratar alguns casos de doenças crônicas, como as doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e vários tipos de câncer também. Lembrando que essas doenças crônicas, elas representam já tem um bom tempo um número maior de mortes, o maior número de mortes no mundo. A doença cardíaca e o AVC são de longe as principais causas de morte no mundo até hoje. Então, além desses benefícios todos para a saúde humana, a alimentação vegetariana também acaba sendo uma opção mais ética quando a gente olha também para outras espécies. E por que isso? Porque se a humanidade decidisse hoje parar de se alimentar com todas as fontes de origem animal, ela ia poder evitar a morte de trilhões de animais todos os anos. Se a gente for falar só nos animais terrestres, sem considerar os marinhos, olhando então só para os números oficiais de cada país, tirando os clandestinos, que infelizmente são muitos, aí já iam ser mais de 70 bilhões de abates por ano no mundo que iam poder ser evitados. Vai lembrar que os animais, bois, vacas, porcos, aves, todos eles passam por uma situação extrema de estresse antes deles irem para o abate. E isso muitas vezes acontece de uma forma bem cruel. A ciência já reconhece desde 2012, lá pela Declaração de Cambridge, que os animais são seres sencientes. E o que isso significa? Significa que eles, assim como a gente também, eles sentem alegria, eles sentem medo, sentem tristeza, sentem desespero, sentem dor também. Então, quando a alimentação 100% vegetariana deixa de incluir todos esses animais como uma opção para o consumo, ela acaba evitando o financiamento de todo esse sofrimento que acontece nos bastidores para poder produzir carne, ovos, queijo e leite também. A gente nem faz ideia, assim como eu também não fazia antes, que o sofrimento dos animais na indústria leiteira acaba sendo, por incrível que pareça, até pior do que o sofrimento que eles passam na indústria da carne. Então, vale a pena dar uma pesquisada depois a respeito, tá? Além, então, desses benefícios para a saúde humana e também para os animais, a alimentação 100% vegetariana, ela ainda tem uma outra característica bem importante, que é de ser uma opção muito mais sustentável. Isso para o planeta todo, E por quê? Porque a alimentação que não é vegetariana, essa tradicional mesmo que inclui tudo de origem animal, ela é hoje a principal responsável pelos desmatamentos no mundo, pelo aquecimento global e pelo maior consumo de água. Isso no planeta todo. E esse é um outro assunto tão sério que inclusive a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela publicou em 2010 um relatório que afirma que para reduzir significativamente os impactos ambientais até 2050, o único caminho seria através de uma mudança na dieta mundial para uma alimentação sem produtos de origem animal. Ou seja, o mundo todo ia ter que se alimentar com uma alimentação 100% vegetariana para o planeta ter condição de continuar produzindo alimento para todo mundo de uma forma que fosse sustentável. Então, segundo a ONU, se o mundo continuar consumindo fontes de origem animal como está consumindo hoje, aí
não vai ter planeta para todo mundo em 2050. Então, se a gente parar para pensar, dificilmente a ONU ia recomendar algum tipo de alimentação que não fosse saudável para o mundo todo, certo? Então, de toda forma, para te mostrar que é sim, que é seguro excluir as fontes de origem animal de qualquer dieta, eu trouxe aqui uma afirmação do nosso Ministério da Saúde, que foi publicada lá em 2014, no Guia Alimentar para a População Brasileira. E ela diz o seguinte: os alimentos de origem animal não são absolutamente imprescindíveis para uma alimentação saudável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo pode ter uma alimentação saudável sem precisar ingerir nenhum tipo de produto de origem animal. Então, de uma forma mais clara, isso afirma que ninguém precisa comer carne ou comer ovo para ingerir proteína. Significa também que ninguém precisa comer carne vermelha para ingerir o ferro e evitar uma anemia, ou que precisa tomar leite para poder ingerir cálcio e evitar uma osteoporose. Então, se o Ministério da Saúde afirmou isso em 2014, é porque ele também já reconhece que uma alimentação 100% vegetariana pode sim ser saudável, desde que essa alimentação seja bem planejada, como eu já comentei antes. E que também tenha uma orientação nutricional sempre que for necessário, né? Sempre que houver alguma dúvida ou alguma mudança muito importante nessa alimentação. Eu coloquei aqui também um outro parecer que está relacionado à saúde, só que de uma instituição de fora do Brasil, uma instituição dos Estados Unidos. E essa afirmação da Associação Dietética Americana, ela reafirma em 2016 que todas as dietas vegetarianas bem planejadas são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem promover benefício para a prevenção e tratamento de certas doenças. Olha só, para essas organizações da saúde poder afirmar esse tipo de informação em documentos que são oficiais para orientar uma população toda de cada país, é porque antes disso elas tiveram o maior cuidado para analisar muito estudo, muita pesquisa científica no mundo todo. Elas só puderam afirmar isso depois de ter uma base de estudos que realmente conseguia comprovar todos esses benefícios que esse tipo de alimentação podia trazer para a saúde. Por isso que eu também, como nutricionista, eu tenho bastante segurança para poder falar que a dieta 100% vegetariana, ela pode sim ser muito favorável para a saúde de qualquer pessoa. Fora da nutrição, a gente também já sabe, que ela é uma opção muito favorável também para os animais, para o nosso planeta também. Agora, então, sabendo que esse tipo de alimentação é sim uma opção que pode ser muito saudável, como será que ele consegue ajudar a gente em relação às epidemias e às pandemias? Quais são, então, os benefícios da alimentação 100% vegetariana para esses casos? Bom, a gente consegue fazer, então, uma divisão básica no tempo, pensando que, para o futuro, a alimentação 100% vegetariana ela pode reduzir o risco para o surgimento de novas epidemias, de novas pandemias, que podem ser iguais ou até piores do que essa que a gente está passando agora com a Covid-19. E por que isso? Porque enquanto as pessoas continuarem consumindo os animais ou as secreções que saem de todos esses animais, a gente vai continuar tendo um risco maior para surgir algo como a Covid, a SARS, o MERS, o Ebola, a AIDS, um novo tipo de gripe e por aí vai. Não tem como saber em que momento que alguém vai comer alguma fonte que vai estar infectada por uma superbactéria ou por um vírus e nem quando que esse micro-organismo vai sofrer uma mutação para começar a ser disseminado por aí entre as pessoas, para contaminar vários países no mundo todo, causando milhares ou milhões de mortes. Não tem como saber, simplesmente. A única coisa que a gente sabe de fato é que para surgir uma nova infecção, como essas, que podem ser fatais para o ser humano, é só uma questão de tempo. Isso se as pessoas continuarem consumindo produtos de origem animal. Mas esse risco ele pode sim ser pelo menos reduzido se as pessoas deixarem de consumir essas fontes. Eu quero muito que você entenda que isso não é uma invenção ou um achismo da Patrícia, que é nutricionista. Esses dados que eu estou te falando aqui, todos eles são reportados para a gente pela ciência.
Eles estão aí, na verdade, disponíveis para todo mundo ver. A gente já está tendo a oportunidade de aprender melhor isso agora, né, com o coronavírus, sobre como que é importante, aliás, muito importante, é a gente dar mais atenção para a ciência. Os países que demoraram mais tempo para conter a população no isolamento social, que foi uma ação orientada com base em relatório científico, estão sendo os países que estão tendo os resultados mais trágicos durante essa pandemia. Será que realmente não vale a pena a gente dar mais ouvido para a ciência? É algo, no mínimo, para se pensar a respeito. E além desse benefício para o futuro, será que a alimentação 100% vegetariana consegue então trazer para a gente algum benefício agora, para o nosso presente, bem no meio de uma pandemia? E a resposta é que sim. A alimentação 100% vegetariana, ela consegue ajudar também, favorecendo de uma forma muito especial o nosso sistema de defesa. E eu vou explicar de uma forma bem simples sobre como funciona o sistema de defesa do nosso corpo e sobre como a alimentação 100% vegetariana consegue contribuir nesse combate, né, que pode acontecer entre o nosso organismo e um vírus, por exemplo, durante uma epidemia. Quando você consegue entender um pouco só desse trabalho que o seu organismo faz para se defender do ataque de um vírus ou de uma bactéria, depois fica bem mais simples para compreender por que alguns nutrientes merecem um papel de destaque para favorecer melhor ainda a sua imunidade. Então, a gente se vê logo mais no próximo vídeo.